Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Nós queremos convidar a passar aqui à frente o Antônio Luiz Teruel, que é empresário de Campinas, São Paulo. Ele é casado com a Luzieda Teruel, aqui. Eles possuem 5 filhos, ele é proprietário da Casa do Papel em Campinas. Também é preletor e diretor regional da DONEP e presidente do capítulo 008 de Campinas. É muito bem-vindo, Antônio. Vamos recebê-lo, então, de bom mundo. Boa noite a todos. Eu fui apresentado, eu sou o Antônio Luiz Teruel, faço parte da ADONEP já há 17 anos e agradeço ao grupo da ADONEP aqui de Porto Alegre pelo convite que me fez, e é uma alegria estar aqui com os senhores também. Eu venho contar um pouco da minha trajetória como empresário, mas principalmente como pai, como esposo, e dizer a vocês o antes e o depois dessa trajetória dentro da ADONEP. Eu sou o filho mais velho de um pai descendente de espanhóis e de uma mãe descendente de italianos. Pelo histórico que meu pai sempre relatou para a gente, a minha avó veio para o Brasil num navio, e chegando aqui no Brasil vieram para ficar por pouco tempo aqui, e na hora de voltar o meu avô reuniu a família dele para ir embora, voltar para a Espanha, e a minha avó, na hora de entrar no navio, ela deu uma escapada e tinha arrumado um namorado aqui no Brasil, e ela não partiu junto com a família dela de volta para a Espanha, né? Foi um choque para os meus bisavós, né? E ali minha avó iniciou uma família aqui no Brasil, de uma maneira desobediente ao pai e à mãe dela, né? Mas se iniciou uma família. E aí nessa caminhada veio meu pai, os irmãos, muitos irmãos, e o meu pai, com pouco tempo, com 14 anos, ele perdeu o pai dele também. E nessa fase, muita pobreza na região que meu pai vivia, e a minha família dele dependendo até do trabalho dos filhos mais velhos, e meu pai é um dos mais velhos. E meu pai também desobedeceu a minha avó, viúva nessa época, e resolveu sair de casa e foi se aventurar numa outra cidade próxima à cidade em que ele nasceu. E ali iniciou então uma vida, um casamento com a minha mãe, e desse casamento nasceram 4 filhos, eu sou o filho mais velho. E o meu pai, uma pessoa muito persistente, ele sempre queria galgar um passo além do que ele conhecia, do que ele queria ser alguém na vida, pelo histórico de vida, por todas as coisas que ele já havia passado. Meu pai saiu da cidade pequena, onde eu nasci, e ele veio para Campinas, que é uma cidade hoje de 1,5 milhão de habitantes, uma cidade maior. E chegando em Campinas, o meu pai não tinha nenhuma profissão, e como a oportunidade que ele tinha era nem comprar, era colher sucata nas ruas de Campinas. Era o que ele conseguiu, né, em Campinas. E eu, como filho mais velho, com 7 anos de idade, eu era o ajudante do meu pai. Então, nas ruas de Campinas, a gente percorria todas aquelas ruas centrais, catando papel velho na rua, e catando sucata e uma série de coisas.
Mas o meu pai era uma pessoa muito determinada, um espanhol firme no que ele queria conseguir. E passados 7 ou 8 anos na cidade de Campinas, meu pai tinha o maior depósito de sucata em Campinas, onde tínhamos já prensas hidráulicas, empilhadeira, caminhões para levar a sucata para as indústrias. E eu via no meu pai, cresci vendo a luta do meu pai, cresci vendo as qualidades do meu pai, via no meu pai o meu herói, a pessoa que eu queria ser igual a ele, fazer igual a ele, porque ele não desistia nunca, né? Até teve uma época onde diziam assim, olha, no ano de 1969, esse segmento de reciclagem era uma época muito difícil, enviava sucata para as indústrias e as indústrias não pagavam, demoravam para pagar, a indústria estava em crise nessa época. E o meu pai então teve uma ideia de entregava sucata para as indústrias e recebia como pagamento um material já manufaturado. Então nasceu em Campinas a indústria de papel, a indústria de transformação de papel. Nós entregávamos papel nas indústrias e recebíamos de volta a matéria-prima, onde que a gente imprimia bobinas de papel para padarias, para supermercados, tínhamos máquinas que fabricavam sacos de papel. Então, o pequeno depósito de sucata se transformou numa indústria. Hoje a minha família em Campinas tem uma indústria, ela tem 400 funcionários, tem 3 unidades em Campinas, né? Campinas, Jaguariúna e Ouro Fino, no sul de Minas. Então eu sempre vi no meu pai um lutador, uma pessoa determinada a tudo que fazia, e um vencedor, de um catador de papel velho a um industrial. Mas também vi no meu pai algumas coisas que eu pequeno não entendia. Eu via sempre meu pai saindo de casa, bem arrumado, e minha mãe triste em casa. Menino não entendia isso. Fui crescendo e depois comecei a entender que meu pai nunca teve somente a minha mãe como esposa. Meu pai sempre tinha a minha mãe, mas tinha outras mulheres em paralelo. E por várias vezes eu e meus 3 irmãos, nós tivemos o constrangimento de minha mãe pegar a gente pela mão e ir buscar meu pai na casa de mulheres que minha mãe descobria. Na minha cidade tem um local, tem uma esquina, numa rua chamada Rua Irmã Serafina, onde até hoje tem um prédio, onde tem uma escada, e onde eu tenho até hoje gravado na minha mente o meu pai descendo daquela escada, onde a minha mãe foi na porta lá e bateu aquela porta, e uma senhora lá no alto da escada, assim, vendo meu pai descer. Até hoje eu tenho na minha memória essa imagem. E por muitas outras oportunidades, o meu pai sempre passou, inclusive, a compartilhar comigo, o filho mais velho, algumas circunstâncias da vida dele. E eu fui crescendo, mas eu dizia para mim mesmo, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser determinado ao trabalho, eu quero ser uma pessoa vencedora na atividade, mas eu não quero ser igual ao meu pai. E nessa trajetória eu cresci, me tornei um rapaz, conheci minha primeira namorada, e passado algum tempo a minha namorada estava grávida. Então eu me casei com ela. A minha família me dizia assim, falava, olha, eles me chamam de Toninho, né? Toninho, a família dela não bate com a nossa família, não vai dar certo esse seu casamento. Eu falava, não, mas eu amo a minha namorada, eu quero construir uma casinha lá no pequena, bonita, bem apresentada, quero ter uma família, quero ser... Mas dentro de mim eu falava assim, olha, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ver minha mãe chorando
pelos cantos, como eu sempre vi minha mãe chorando. Minha mãe enrugou a face muito rápido, de tanto sofrimento, de tantas dores, né? Falando, não quero ser igual ao meu pai, então vou constituir agora uma família e vai dar tudo certo. E nessa trajetória eu realmente me casei, constituí a minha família, veio a primeira filha, passado algum tempo veio a segunda filha, passado um tempinho mais veio o terceiro, um rapaz, um menino. E nessa fase fomos caminhando, a indústria crescendo, eu, o filho mais velho, era o líder ali meu pai só tem o 2º ano de grupo escolar, como dizia na época, né? E, então eu era o filho mais velho, fiz uma faculdade, então tinha um domínio sobre algumas coisas ali. Mas passados-se 11 anos, um dia eu parei e comecei a perceber que eu estava cometendo o mesmo erro que meu pai tinha. Eu que disse que eu não queria ser igual ao meu pai. Eu estava traindo a minha esposa, eu estava trazendo uma série de mentiras para dentro da minha casa. O ser humano, quando ele começa a mentir, ele começa muitas vezes a acreditar na própria mentira dele. E eu criei um amigo pescador que tinha nome, tinha família. Eu criei o nome da esposa, eu disse o nome dos filhos e eu ia pescar direto com esse meu amigo. E depois, na volta da pescaria, eu passava então numa peixaria, comprava alguns peixes lá e levava para minha casa, que era fruto da minha pescaria. E eu cheguei a um ponto onde eu comecei a acreditar naquela mentira que eu tinha inventado, que eu tinha criado. Mas chegou um ponto dessa conjunto de mentiras que ficou insuportável, onde que eu não sabia mais o que inventar para as minhas escapadas, para as minhas coisas erradas que eu fazia. E um dia então eu resolvi tomar uma posição. Eu falei, olha, eu tenho o direito de ser feliz. Não sei se você já ouviu alguém dizendo isso, né? Eu tenho o direito de ser feliz. E eu falei isso para minha ex-esposa, eu falei isso com meu pai, eu falei isso com a minha mãe, eu tenho o direito de ser feliz. E eu ali acabei então o meu casamento, a contragosto de toda a minha família, a contragosto do meu pai. O meu pai então me chamou e falou assim para mim, Torinho, você está fazendo uma coisa muito errada. Você tem que fazer igual eu faço. Você tem que se manter em casa, firme, dentro da sua casa, e de vez em quando você dá suas escapadinhas. Por que você tem que separar no seu casamento? Normalmente o homem que se separa no casamento é a derrota dele. Ele vai pro vinagre, ele fala, né? Eu falo, não, mas eu tenho direito de ser feliz. E nessa fase, me separei, mudei para uma outra cidade. O meu pai e os meus irmãos na indústria disseram que não havia mais espaço para mim na indústria, porque estavam me separando em casamento, porque eu não era uma pessoa mais confiável dentro da nossa indústria. Eu não era sócio da indústria, eu não era funcionário da indústria, eu era simplesmente o filho do dono. Então eu fui obrigado a ir para uma outra cidade, iniciar um novo negócio, com a ajuda da minha família, mas totalmente solitário. E nessa fase comecei a ter grandes dificuldades com os meus filhos, porque os meus filhos não começaram a sofrer com essa separação. Eu vi, além do sofrimento dos filhos, eu passei a ter um sofrimento. Eu nunca tinha sido criado, educado longe de família. Então eu fui para um lugar sozinho trabalhar e iniciar uma nova atividade, mas muito triste, muito querendo conquistar alguma coisa nova, querendo ter uma vida nova, mas longe de tudo que eu amava dos meus filhos, dos meus pais, né? E nessa fase conheci a minha atual esposa e começamos a namorar. Em pouco tempo eu já queria me casar e iniciar uma nova família, porque eu era carente de família, carente de amor de uma casa.
Nos casamos, logo veio a nossa primeira filha, e nessa fase, passado-se pouco tempo do nascimento da nossa filha, a minha ex-esposa me procurou e me falou o seguinte: olha, agora você constituiu uma nova família, você tem uma nova casa, então faz o seguinte, você pega os seus 3 filhos e você leva para a sua nova esposa cuidar. E eu recebi aquela notícia de uma maneira com alegria, porque eu queria reconstruir a minha família novamente. Então, a minha esposa, que até então era uma moça solteira, agora casada com uma filha recém-nascida, de uma hora para outra ela passou a ser mãe de 4 filhos. E nessa fase, então, eu comecei a prometer para minha esposa uma série de coisas. Falei: olha, os filhos vão vir para a nossa casa, mas olha, eu coloco mais uma pessoa para te ajudar, e a gente vai construir uma casa maior, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas mal sabia eu que quando os filhos chegaram na nossa casa, além do trauma que eles tinham da separação dos pais há pouco tempo, eles receberam uma nova dose, um novo trauma da rejeição da mãe deles, onde a mãe deles abriu mão deles. E principalmente que a minha ex-esposa fizemos assim, ela foi no cartório e passou a guarda dos filhos para mim mesmo, não querendo nenhum tipo de pensão alimentícia, não querendo nada de mim. Então, os filhos foram para casa, a gente iniciou uma nova família, no meu entendimento, mas ali se iniciou uma grande confusão, porque os meus filhos não aceitavam a minha esposa como mãe, e realmente ela não era. Meus filhos rejeitavam a minha esposa, meus filhos passaram a ter ódio de mim também, porque eu tinha causado toda aquela circunstância ali. E nessa mesma fase, o meu novo negócio começou a ir bem. Eu montei uma loja em Campinas de venda de descartáveis, começou a ir bem a nossa empresa. Então, nessa mesma fase, eu fui convidado a fazer parte de uma sociedade secreta, onde frequentam homens da sociedade, onde você é convidado a fazer parte desse grupo seleto de homens, onde eu participava de reuniões importantes ao lado do senador Mário Covas, na época, do então governador do estado de São Paulo, Orestes Quércia, do ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, e do juiz do Tribunal do Júri de Campinas. Então eu me sentia uma pessoa importante nessa época. Eu falava: puxa vida, agora eu tenho uma nova família, os meus negócios estão indo muito bem, e eu faço parte de um grupo seleto de homens. Nós nos tratávamos nessa sociedade como irmãos, e eu vi assim, olha, a possibilidade agora, ninguém me segura mais, porque agora estou consertando a minha vida em todas as áreas. Mas não foi bem assim. Passados-se 7 ou 8 anos que eu fazia parte dessa sociedade secreta, as coisas começaram a caminhar mal dentro da minha casa. A minha filha mais velha, um dia eu cheguei em casa, tinha um bilhete para mim: pai, eu não te suporto mais, eu estou indo embora. Deixou a chave do carro em cima lá da mesa, o carro estacionado na garagem e foi embora de casa. A outra filha sumiu de casa um dia também. Depois de algum tempo eu descobri que nós tínhamos nessa época 3 lojas e um pequeno atacado, e a minha filha estava sendo repositora num supermercado, morando de favor numa república, e minha segunda filha tinha ido embora de casa também. O meu filho saía de casa para ir para a faculdade, e fazendo a faculdade, eu achando que ele estava na faculdade, mas o meu filho saía na sexta-feira para balada com os amigos. Naquela época não era balada, talvez era outro nome. E saía para balada com os amigos, e ele voltava no domingo de manhã, quase sempre alcoolizado, sempre bêbado, para a nossa casa. Então a nossa casa virou uma tremenda confusão, virou tudo que eu almejava como família, virou ofensas, virou acusações.
e o meu segundo casamento já estava indo embora também, porque a minha esposa já não aguentava mais tentar amenizar todas aquelas coisas que acontecia, e eu não enxergava que muita coisa dependia de mim. Aquela sociedade secreta era muito importante para mim, porque eu tinha um cargo dentro daquela sociedade. Toda semana eu ia naquela reunião, eu saía de lá feliz da vida, porque aqueles meus amigos eram muito importantes. Mas a minha família, mais uma vez, eu fui deixando em segundo plano. Até que os negócios começaram a ir mal também, onde eu precisei começar a descontar título em banco que eu não estava acostumado a descontar. A descontar cheques de clientes, cheques pré-datados, que eu não estava acostumado a fazer isso. Eu comecei então a buscar recursos em banco para suprir aquela minha necessidade. Eu me achava uma pessoa capacitada. De uma separação, constituí uma nova família, de uma pequena empresa, hoje eu tinha uma empresa já com quase 50 funcionários, então eu me achava assim que eu era uma pessoa capacitada. Mas ali eu comecei então a ter dificuldade financeira, comecei a buscar recursos, e todos aqueles recursos que eu buscava, eles eram insuficientes para mim cobrir o que eu precisava cobrir. Então, nessa época, bancos não eram mais suficientes, comecei a buscar factoring, a factoring também não era suficiente, comecei a buscar agiota. Eu acho que aqui em Porto Alegre não tem nada dessas coisas, né? Em Campinas tem bastante, aqui em Porto Alegre deve ser diferente. E eu comecei a buscar então recurso nessas fontes de recursos. Pessoas boazinhas que me emprestavam dinheiro a um juro baratinho, né? E tudo aquilo não era suficiente, ao ponto que os títulos foram insuficientes, as duplicatas eram insuficientes. Então eu transformei a minha esposa numa fabricante de duplicata fria. Então ela preparava as duplicatas frias para descontar em bancos, em factorings, em agiotas. E quando alguma duplicata dava errada, que a factoring descobria que ela era fria, a culpa era toda da minha esposa. Eu era muito inteligente, eu era muito capacitado, é ela que errou. Essa era a minha conduta. E nós chegamos num ponto então que começou a acumular dívidas. Eu precisei começar a fechar uma loja, fechar outra loja, fechar um depósito, e eu fiquei só então com 2 lojas e um pequeno depósito. E nessa caminhada, um dia eu fui na reunião dessa sociedade secreta. Mas antes de sair de casa, eu tinha 2 contas de energia da minha casa sem pagar, com 2 lojas, com um depósito, e a energia da nossa casa foi desligada. Mas aquela reunião era muito importante para mim, porque aqueles homens que estavam lá na reunião, eles eram muito importantes para mim. A minha esposa não, meus filhos tinham tudo que precisava, eles podiam se reclamar do quê? Eu fui para essa reunião. Quando eu voltei dessa reunião, deixei a minha pasta 007 em cima do sofá de casa, tirei meu sapato, e conforme eu ia passando assim em frente à geladeira da nossa casa, no escuro, tinha descongelado o congelador da nossa geladeira, tinha escorrido água na nossa cozinha, e eu pisei só de meia, com o meu pé quente, naquela água gelada da geladeira. Ali foi um choque térmico, né, pela temperatura, mas também foi um choque de consciência, onde que talvez tenha sido a primeira vez que eu caí em si e eu falei: o que eu estou fazendo? A que ponto que eu cheguei? Onde me considerava uma pessoa tão capacitada e estou aqui numa situação dessa, no escuro. E talvez tenha sido a primeira vez que eu falei com Deus. Falei: Deus, eu preciso de alguma solução. E nessa época, um ex-contador da nossa empresa ficou sabendo que eu estava passando por toda essa dificuldade. E esse meu amigo, fazia uns 10 anos que ele era contador da nossa empresa, já tinha se afastado da nossa empresa, e ele me procurou e disse para mim: Antônio, fiquei sabendo que você está passando por uma situação assim, porque as notícias ruins, elas correm rápido. As boas
as boas a gente precisa correr para levar elas, né? Mas as ruins correm muito rápido. E eu comecei a falar para ele o que estava acontecendo comigo, e ele falou assim para mim. Quando eu comecei a explicar para ele, eu falei: olha, Paulo, eu devo muitas duplicatas, peguei todas as duplicatas, coloquei na mesa. Esse meu amigo, o nome dele é Dr. Paulo Antônio de Carvalho. Eu sabia que ele era advogado, que ele é advogado, economista, consultor. Então eu comecei a colocar: olha, devo essas duplicatas, devo isso aqui de impostos, devo isso aqui para o governo, uma série de... Coloquei todas as minhas dívidas em cima da mesa. E ele falava assim: Paulinho, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar. Eu pensava na minha mente assim: é ele, porque como é que ele surgiu para, né? E quando eu coloquei tudo ali em cima da mesa, ele falou assim: olha, Paulinho, quem pode te ajudar é Jesus. Quando ele me falou a palavra Jesus, eu coloquei a mão na cabeça assim, falei: meu Deus, eu com esse monte de rolo aqui, com esse monte de coisa aqui, arrumei um beato de igreja que vem falar de religião para mim, né? Mas ele foi concentrado no que ele estava dizendo. Falou: Jesus pode mudar tudo isso, Paulinho, pode mudar tudo isso. Eu falei: tá bom, Paulo, tá bom. Então, Paulinho, então vamos fazer uma oração. E eu falei: tá, então faz a oração. E ele fez uma oração comigo e tal, e foi embora. Passou uma semana, ele voltou lá na minha empresa e falou: e daí, Toninho, como é que tá? Eu falei: Paulo, Jesus não pagou minhas duplicatas, Jesus não cobriu o banco, os oficiais de justiça continuam vindo aqui na minha porta. Esse Jesus que você falou aí não fez nada até agora. E ele falava assim para mim: então, Toninho, vamos fazer o seguinte, vamos orar, Toninho. E cada vez que ele falava de orar, ele queria pegar na minha mão para a gente estar orando junto. E eu ficava pensando assim: meu Deus, o que meus funcionários vão pensar? Eu quebrado, sem dinheiro, e aqui na minha sala dava a mão com um homem, né? O que eles vão pensar de mim? E era um preconceito que eu tinha aquilo, né? Mas depois de algumas vezes, eu gostaria de confessar a vocês que eu comecei a gostar de pegar na mão do Paulo. Por quê? Cada vez que o Paulo ia lá e fazia uma oração comigo, a minha tarde era diferente. Ele falava do amor de Deus, ele falava de Jesus, ele falava que Jesus podia mudar a minha vida, que Jesus podia consertar toda aquela situação que eu tinha feito tudo de errado, que Deus era um Deus de misericórdia, que Ele via o meu coração, Ele não via as circunstâncias. E esse meu amigo teve muita paciência comigo. Então, talvez, se você foi convidado, e a pessoa que te convidou para estar nesse jantar, talvez tenha insistido para você estar nesse jantar hoje, porque essa pessoa tem uma consideração e um carinho muito grande por você. Porque se não houvesse esse meu amigo Paulo Antônio de Carvalho, hoje eu não estaria aqui falando nada para vocês. Através desse homem que separou um tempo da vida dele para dedicar aquele pouco de tempo para mim, toda uma circunstância foi mudada, toda uma situação foi mudada. E ele então me convidou para ir numa reunião da Adonep. E quando eu falei para minha esposa de Adonep, nós não sabíamos o que é isso, Adonep. Veio na nossa mente tantas coisas. Eu achava que era alguma associação que a gente ia lá para se inscrever, para vender alguma coisa, E eu fui todo prevenido, falando assim que, olha, se fosse para tomar dinheiro de mim, que eu não ia entrar nessa. Mas depois, quando a gente foi chegando perto, eu falei: tomar que dinheiro? Não tem nada para perder, né? Então a gente vai para lá. E chegando lá nessa associação, tinha um senhor lá na frente que ia falar, e ele falou, ele tinha uma serralheria, uma empresa de estrutura metálica, e ele falou assim: olha, eu passei por tal e tal circunstância, foi contando, e falou assim: para a gente começar a acertar a nossa vida, eu vendi o carro da minha esposa. E eu olhei para minha esposa assim e falei: o seu já foi faz tempo, né? E ele falou: olha, vendi o caminhão que a minha empresa da serralheria tinha. Nós já tínhamos vendido 2 ou 3 caminhões para tentar ajustar a situação, não tínhamos conseguido. E ele falou assim: olha, tudo mudou o dia que eu tomei uma decisão e eu convidei a Jesus para fazer parte do meu negócio.
parte da minha empresa, parte do meu relacionamento, no meu casamento. E a partir daí tudo mudou. E ele falou assim: olha, Jesus é cavalheiro. Jesus não é como o mundo mal entra na vida da gente, traz a dívida, traz uma série de coisas. Jesus, ele espera que a gente convide ele para fazer parte da nossa vida. E nesse dia ele falou: olha, se você quiser convidar Jesus para estar fazendo parte da sua vida, nós vamos fazer uma oração aqui, você convida ele. E eu achei assim uma atitude tão pequena, porque eu me considerava uma pessoa que tinha Jesus. Eu sempre frequentei uma igreja, eu ia à missa todos os domingos, a minha família sempre foi uma família religiosa, e eu não entendia por que eu tinha que convidar Jesus, porque eu já fazia parte da família dele. Mas eu não sabia que aquele convite tinha que ser um convite particular, onde que Jesus realmente me acolhesse realmente como filho dele. Eu era um religioso, eu entrava na igreja, ouvia o que se falava ali, e não via a hora que aquilo terminava para ir embora logo. Eu tinha outros compromissos. A minha prioridade não era estar ouvindo o que eu ouvia, a minha prioridade era, eu tinha um churrasco para fazer, eu tinha uma série de coisas. E eu chegando nesse dia, então fiz esse convite com Deus, para que ele participasse da minha vida, e fomos para casa, esperando que alguma coisa de mágico acontecesse na minha vida, mas as coisas continuaram da mesma maneira. Aonde que eu precisava trabalhar mais e mais, aonde a minha esposa precisava fazer mais coisas que eu indicava para ela fazer, coisas erradas, atrapalhadas na contabilidade e tudo, até que um dia eu realmente caí na real e convidei a Deus para fazer parte da minha vida. Nessa sociedade secreta, eu precisei daqueles meus irmãos da sociedade secreta, mas eu ouvi uma série de desculpas convincentes, mas nenhum daqueles meus irmãos pôde me ajudar. E até que um dia, uma noite, eu tive um sonho, onde me dizia assim: olha, Toninho, pega aquela bobina de plástico bolha que você tem lá dentro da sua loja, coloca lá na porta da sua loja, coloca um cartaz: temos plástico bolha. E eu falei para minha esposa: eu tive um sonho maluco essa noite disso, aquela bobina de plástico bolha que não vende. Quem que vai comprar aquilo? O material não vende. Isso foi no ano de 1997. E minha esposa falou assim: olha, você não tem ouvido na Donep que Deus muda? Que Deus pode transformar a nossa vida? Basta que você creia. E eu parei para pensar, falei: eu creio porque eu preciso crer. Eu não tenho outra alternativa senão crer que alguma coisa pode mudar na minha vida. E eu levei aquela bobina de plástico bolha na porta da minha loja, fiz um cartaz à mão mesmo: temos plástico bolha. Naquela semana, aquela bobina de plástico bolha foi embora, precisei pedir mais uma. Depois, na próxima semana, pedi mais 3 ou 4, 10, 20. Em 3 meses, nós vendíamos mais de 200 bobinas de plástico bolha por mês. Então, eu comecei a ver, eu tinha mais de 2.000 itens dentro da minha loja e eu era uma pessoa totalmente quebrada. E com aquele um produto que Deus me apresentou, nós começamos a mudar então aquela história da nossa empresa. E ali as coisas começaram a caminhar bem, e os negócios começaram a se avolumar, e as contas que tinham que pagar, credores que a gente não tinha mais crédito, começaram a nos procurar para fazer acertos, mas também para vender produtos para a gente, coisa que a gente não acreditava que pudesse acontecer mais. Nessa época, para vocês terem uma ideia, a minha dívida era perto de R$1 milhão, e eu faturava R$50 mil por mês nas 2 lojas que eu tinha. E então eu vi ali Deus começar a agir na nossa vida. Eu vi a minha filha mais velha um dia voltar para casa e conversar comigo e pedir perdão para mim de algumas coisas. Nessa mesma época, os meus 3 filhos vieram me confessar que enquanto eu lutava com todas essas dificuldades, eles tinham acesso ao nosso faturamento, ao caixa da nossa loja, e eu me achava assim uma pessoa inteligente, um pai rígido, um pai austero, e os meus 3 filhos desviavam valores do nosso caixa para as baladas,
para as noitadas deles, e eu achava que eu tinha o controle de todas as coisas. Não tinha controle de nada. E a minha filha mais velha me procurou: pai, me perdoa por isso. Passou um tempinho, a minha outra filha deu: pai, me perdoa, que eu também fazia isso. O meu filho me procurou depois de um certo tempo: pai, eu percebi que o senhor mudou, pai. E eu queria, foi a primeira vez, até esses dias eu e minha esposa, nós começamos a recordar algumas coisas dessa época. Nós vimos a mudança do nosso filho, o dia que o nosso filho também tinha conhecido a Jesus na vida dele, e eu vi o nosso filho abraçado no calçadão de Campinas, na rua central da cidade, com um rapaz drogado, abraçado com um rapaz drogado, tudo sujo, e falando de Jesus para esse rapaz drogado. Eu falei: o nosso filho, aquele almofadinha, aquele que só ia para as baladas, realmente ele mudou através de Jesus. Levou para nosso comércio. Eu vi meu filho dando banho naquele rapaz drogado, sujo, e pediu para mim: pai, vamos colocar ele numa clínica de drogado para ver se ele se recupera. Nós mal dinheiro para pagar as contas nós tínhamos, e eu falei: não, então vamos fazer isso. Mas Deus vai vendo, sabe, o nosso coração, Deus vai vendo as nossas atitudes. E eu vi ali então começar a ter mudanças na nossa casa. Os filhos começaram a voltar para casa, os filhos começaram a ver em mim um pai diferente. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na Donep e que eu comecei a colocar em prática, eu fui procurar minha ex-esposa, onde eu busquei ela e falei: Marta, eu preciso que você me perdoe. Eu errei com você, eu te magoei, eu fiz tudo errado no nosso casamento. Eu queria que você me perdoasse. Então ali houve o perdão da minha ex-esposa, e a gente começou, os filhos começaram a ter uma convivência diferente dentro da nossa casa. E ali eu vi o poder de Deus começar a agir dentro da minha casa, onde que o negócio que ia mal começou a melhorar. O casamento que eu quase tinha perdido, meu segundo casamento, Deus começou a restaurar o meu amor pela minha esposa, a restaurar o meu amor pelos meus filhos. E nós então começamos a reerguer a empresa. Isso no ano de 2002. Nós estávamos com a empresa já praticamente equilibrada, onde as contas já estavam se pagando, aonde que eu não via assim nenhum estalo assim das coisas acontecendo de uma hora para outra, mas Deus provendo assim todas as nossas necessidades, onde o nosso faturamento aumentou, o nosso lucro aumentou, as contas começaram a ser pagas. Mas no dia 17 de fevereiro do ano de 2003, quando as coisas estavam quase equilibradas, em Campinas deu uma grande inundação na cidade de Campinas. E a minha loja, ela ficava ao lado do córrego que tem lá no avenida, se chama Avenida Zingo Maia. E nessa avenida a água subiu tanto que subiu 1,70 m acima do nível da avenida. A minha loja fica ao lado dessa avenida, e todo o nosso estoque foi inundado, toda a nossa loja foi inundada. O nosso estoque fica no subsolo da loja. Então nós perdemos nessa época perto de R$700 mil de estoque na nossa loja. Eu e minha filha, nessa época, já todos os meus filhos trabalhando comigo novamente, nós precisamos subir numa laje que tem lá na nossa loja, e começamos a ver as mercadorias saindo porta fora. Eram 4 horas da tarde isso, e no lugar onde que as mercadorias se chegavam assim, pessoas com carros, caminhonetes paravam, saqueavam, levavam embora o que saía inteiro da loja. E minha esposa ficou desesperada e meus filhos desesperados, mas nesse momento aí eu vi a presença de Deus na minha vida. Em momento nenhum eu me desesperei, eu fiquei falando assim com Deus: Deus, se o Senhor permite que isso está acontecendo, é porque o Senhor tem alguma coisa melhor para mim. Porque eu não creio que com tudo isso que o Senhor já tem feito na minha vida, agora o Senhor vai me abandonar, agora o Senhor vai deixar tudo se perder novamente. Mas Deus é maravilhoso. E eu me esqueci, isso foi dia 17 de fevereiro, no dia seguinte, dia 18 de fevereiro, a Donep tinha promovido um grande café da manhã para empresários lá em Campinas. E o Toninho tinha sido convidado
a falar para aqueles 100 empresários mais ou menos que estavam ali, tudo que Deus tinha feito na vida do Toninho, que Deus tinha restaurado a empresa dele, que Deus tinha restaurado o casamento dele, que Deus tinha trazido os filhos dele de volta. E quando eu cheguei em casa, umas 9 horas da noite, eu comecei então a brigar com Deus. Para Deus, o que eu vou falar amanhã cedo para aqueles homens lá, que o Senhor fez na minha vida, se hoje eu já não tenho mais loja, a água levou tudo embora, se eu já não tenho mais nada, o que eu vou falar para aqueles homens lá? E aqui foi uma briga a noite toda, eu e Deus ali, o que eu vou falar, o que eu vou falar, mas aí eu já estava conhecendo um pouco de um livro que a gente fala aqui na Adonec, que se chama o Manual do Fabricante. Quando você compra um carro, você tem um manual dentro do porta-malas do carro. Deus, quando nos fez, Ele fez um manual que se chama Bíblia. E eu tinha começado a conhecer um pouquinho daquele livro que eu não conhecia nada. E uma das coisas que eu aprendi na Adonec aqui, que eu tinha memorizado, era um versículo que dizia assim, olha: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo ficou martelando na minha cabeça a noite toda: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu acordei de manhã, o café da manhã era 7 da manhã, falei para minha esposa: eu vou lá no café da manhã. Quando eu estou chegando no local que vai ser o café da manhã, meu irmão me ligou e falou: Toninho, onde você está indo? Eu falei: estou indo no café da manhã da Adonec. Ele falou: você está ficando doido? A sua loja acabou tudo, a sua loja está lá, o pessoal vai estar te esperando lá para começar a limpar o que está lá, e você vai no café da manhã da Adonec? Meu irmão não entendeu nada, mas eu sabia o que eu estava fazendo. E ali naquele café da manhã, eu falei tudo que Deus tinha feito na minha vida. Eu falei que Deus tinha restaurado o meu casamento, o meu amor com a minha esposa. Deus tinha restaurado os meus filhos, trazido de volta para casa aqueles que eu tinha perdido. Deus tinha mudado o meu relacionamento com o único filho homem que eu tenho, que era o meu melhor amigo, que era o meu ajudante na empresa. Eu falei que Deus é maravilhoso, que Ele tinha mudado tudo na minha vida, mas que eu precisava ir embora porque eu não tinha mais empresa, porque a água tinha levado tudo embora. E aqueles meus amigos ali da Adonec, mais uma vez, deram a mão para mim, e ali foi a pegar na mão dos meus irmãos ali da Adonec, meus amigos da Adonec, e falar com Deus. E quando nós falamos com Deus ali, nós oramos para que Deus restaurasse tudo que havia se perdido na minha empresa. E o que eu quero dizer a vocês, que nessa segunda fase da nossa vida, Deus é tão fiel, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, que nós não tivemos um cheque devolvido. Os fornecedores que antes taxavam o Toninho como um incompetente, como um salafrário, como um caloteiro, foram os primeiros a me procurar e falaram: Toninho, nós queremos dar uma força para você. A empresa de plástico bolha me mandou um caminhão de plástico bolha para mim reiniciar o meu negócio. Então eu vi ali a fidelidade de Deus, eu vi ali a mão de Deus, eu vi Deus agindo em todas as áreas da nossa vida. E que eu queria estar inclusive encerrando agora com vocês é que Deus é tão bom, que além de restaurar o relacionamento meu com o meu pai, com os meus irmãos, com a minha casa, Deus foi trazendo uma empresa renovada. Hoje nós temos uma empresa firme, uma empresa que não depende de descontar títulos em banco. Hoje nós temos uma empresa que está instalada num prédio de 2.600 metros quadrados. Nós temos mais de 70 funcionários hoje. Nós não precisamos descontar título, nem cheque, nem antecipar cartão de crédito. Uma grande parte da nossa compra da nossa empresa é feita à vista, sem depender de banco. Até hoje eu não tenho mais talão de cheque. Não porque eu não posso ter, é por opção. Hoje a gente viaja, eu tenho dinheirinho separado no meu bolso para pagar as minhas despesas. Não dependo mais de crédito bancário, não dependo mais de situações preparadas por mãos humanas. Hoje a minha confiança está no Deus que eu conheci aqui na Adonec.
E esse Deus é um Deus que está disponível a todos nós. Basta crer, basta crer. Eu não entendia, muitas vezes eu via, eu falava muitas vezes, pessoas que às vezes são assaltantes, são assassinos, e depois você vê na televisão com uma Bíblia embaixo do braço. Eu falava assim, olha, tudo que essa pessoa fez, agora só porque ele pegou uma Bíblia, agora você acha que Deus vai apagar todos os pecados dele, vai fazer isso aí? Daí eu comecei a me questionar assim, o que você queria que ele fizesse para mim? Você queria que ele continuasse matando? Você queria que ele continuasse roubando? Você acha que ele é muito menos privilegiado que você de não receber o perdão de Deus como você foi perdoado? Até um dia que eu vi pela televisão, pelo Fantástico, o presidente da Donep, o nome dele é Custódio Rangel Pires, ele é falecido há alguns anos, há 2, 3 anos atrás. A pessoa que planejou o sequestro dele, ele foi visitar na cadeia. E ele perdoou aquele homem lá na cadeia. Passou em rede nacional pelo Fantástico. Ele perdoou aquele homem na cadeia. Durante toda a permanência daquele homem na cadeia, ele foi mandando cestas básicas na casa dele, para sustentar a família dele. E ele ia lá na prisão, no industrial, ele é dono da Plastigel no Rio de Janeiro. Ele ia lá na cadeia, falar do amor de Deus para aquele homem. E eu tive o privilégio de, numa das convenções da Donep, ver aquele homem que era um assaltante, um sequestrador, com uma Bíblia embaixo do braço e falando da onde ele foi tirado, e que aquela pessoa que foi lá e investiu na vida dele dentro da cadeia, tinha resgatado toda a família dele do mundo das drogas, do mundo da prostituição e do mundo do crime. Então todo esse preconceito que eu tinha, eu me achava uma pessoa totalmente equilibrada, uma pessoa correta, porque eu fui criado de uma maneira tendo preconceito de tudo. Normalmente o europeu tem preconceito de uma série de coisas, e eu era um preconceituoso. E eu vi então Deus agindo em todas as circunstâncias da minha vida e mudando tudo. Então eu gostaria de, encerrando, pedir a todos que ficassem de pé. E antes de eu estar encerrando, eu queria contar para vocês uma historinha pequena e rápida. Jesus um dia estava caminhando, isso fala no manual do fabricante, ele estava caminhando e veio um cego de nascença, tinha nascido cego, e os discípulos de Jesus falaram assim para ele: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse cego? Essa pergunta, por muitas vezes, eu fiz para mim mesmo: aonde que eu errei? Será que meus pais ensinaram coisa errada para mim? Aonde que eu errei para fazer tantas coisas erradas assim? E Jesus falou assim para os discípulos dele, ele falou: olha, nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. Porque isso aconteceu para que se manifestasse através da vida desse cego o poder de Deus, que Deus podia estar curando ele daquela cegueira. E Jesus faz umas coisas malucas. Jesus pegou, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, passou no olho daquele cego e falou: agora faz o seguinte, vai lá naquele tanque lá, se lava e volta aqui. O cego foi lá, lavou o olho e quando voltou ele estava enxergando. E as pessoas olhavam para aquele cego e falavam assim: mas será que é aquele cego que estava lá pedindo esmola lá na beira da igreja? Mas parece que ele, mas acho que não é ele não, parece que é ele, mas agora ele enxerga. O que eu quero dizer a vocês, se Jesus não tivesse feito um milagre na minha vida, não tivesse me tirado lá debaixo da podridão que eu estava,
não tivesse transformado toda a minha vida através de coisas malucas que Jesus faz, hoje eu não teria nenhuma história para contar aqui para vocês da minha vida. Esse é o Deus que eu conheci, esse é o Deus que mudou a minha vida, esse é o Deus que pode mudar qualquer circunstância na nossa vida. E no manual do fabricante, ele fala assim: se com a tua boca, porque Jesus, Deus é Espírito, Ele não pode estar presente aqui para fazer a gente assinar nenhum tipo de compromisso com Ele. Ele espera que a gente declare com a nossa boca, fazendo um acordo com Ele, fazendo um pacto com Ele. Lá fala assim: se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor da sua vida, e creres no seu coração que Ele veio, morreu e ressuscitou, então, é uma condição, então será salvo. E essa salvação que ele diz é para uma vida eterna junto com Ele, e também uma salvação das nossas muitas lutas aqui que a gente tem, que a gente não sabe como resolver. Então essa é a condição que Deus deixa registrado no livro dele, que é a Bíblia, para que a gente possa ter um início de relacionamento com Ele. Então eu gostaria de convidar a todos que a gente possa fazer essa oração, que foi a oração que eu fiz a primeira vez que eu cheguei na Adonec, e essa oração mudou a minha história. Então eu gostaria de convidar a todos, se vocês pudessem curvar suas cabeças, não se preocupando, sabe, com quem está do seu lado, com o que vão pensar de mim, porque muitas vezes a gente pensa nos nossos amigos, na sociedade, mas na hora que a gente mais precisa, a sociedade ela nos abandona, a sociedade ela nos ignora, e a nossa dependência passa a ser somente de Deus realmente. Então curva a sua cabeça, se você puder estar repetindo comigo essa oração. Senhor meu Deus, neste momento, eu reconheço que eu preciso da sua presença em minha vida. Eu reconheço que sou um pecador e preciso, ó Pai, que o Senhor perdoe os meus pecados e me receba como filho, e eu o recebo como meu Senhor e único Deus sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, para que um dia eu tenha vida eterna com o Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu gostaria de saber as pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez. Gostaria que você desse um pequeno sinal para a tua mão. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria de fazer um convite também. Talvez você já tenha algum conhecimento das coisas de Deus e está meio afastado, está meio distante dos caminhos que Deus tem colocado para a gente. E tem um versículo na Bíblia que fala assim também: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gostaria de chamar aqueles que ergueram a mão aqui. Nós temos um presentinho da Adonec. Eu gostaria que vocês que ergueram as mãos, que eu vi cada um que esteve levantando as mãos, que você viesse aqui para frente receber esse pequeno presente da Adonec. Vem até aqui. Pode ficar aqui. Os membros da Adonec vão estar dando um pequeno presente a você. E gostaria que você permanecesse um pouquinho aqui primeiro. Pode vir. Os que ficaram podem se sentar, os que estão na frente, fica aqui um pouquinho. Vou fazer um grande círculo aqui. Pode chegar mais pra cá.
pouquinho mais aqui. Para vocês só ficar um pouquinho do lado aqui. Eu gostaria de estar chamando aqui o meu amigo Cláudio, que ele desce aqui um pouquinho, que ele sempre viaja comigo. Eu gostaria que o Cláudio fizesse uma oração com vocês. Vocês entenderam os propósitos de Deus, vocês entenderam o convite de Deus com cada um, mas é necessário que a gente permaneça nesse firme propósito, né? Então eu gostaria que o Cláudio estivesse orando com vocês, para que cada um de vocês estivessem firmes e fortes durante toda essa caminhada que está se iniciando hoje. Ok, vou orar com vocês então agora nesse minuto. Inclina a sua cabeça mais uma vez para a sua atenção não ser desviada. Pai, nós estamos na Tua presença e nós estamos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos nesse lugar agradável, termos desfrutado de um alimento também saudável e agora nesse momento podemos estar diante do Senhor, entregando nossas vidas ao Senhor, entregando nossas dificuldades, as nossas lutas e também a nossa história nas Tuas mãos. Tu tens poder para transformar a água em vinho e tens poder também para transformar a dificuldade em vitória. E nós te pedimos agora em nome de Jesus que Tu entres com providência na vida de cada um desses que têm se manifestado necessitados da Tua ajuda. Todos nós, Pai, nessa noite, precisamos de um toque especial do Senhor. Cada um em uma área ou em mais de uma área, mas o fato é de que nós precisamos do Senhor. E estamos na Tua presença nessa hora, clamando a Tua ajuda, pedindo que o Senhor olhe para nós com misericórdia e nos dê da Tua graça, a Tua orientação. Ó Deus, aquele que está entristecido, Tu és o Deus da alegria. Aquele que está, ó Deus, sem orientação, Tu és aquele que nos guia a toda a verdade. E nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite tome a vida de cada um desses, escreva o nome no livro da vida e determine a cada um deles, ó Pai, que dessa data em diante a sua história comece a ser novamente escrita, com um novo caminho, com uma nova direção, com uma nova orientação dada pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é podermos estar na Tua presença nessa hora e entregamos a vida de cada um desses aos Teus cuidados. O fazemos com gratidão pela oportunidade que nos concede e fazemos também em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de também dizer a vocês, aqui da Adonep, vocês receberam um convite para uma próxima reunião, para próximos eventos. É uma caminhada. Na Adonep a gente aprende a caminhar com Deus. Independente de religião, independente de igreja, independente de qualquer coisa. A Adonep nos ensina a ter um relacionamento com Deus. Então eu gostaria de pedir a cada um de vocês. Eu não viajei mais de 1000 quilômetros para vir aqui contar uma historinha. Eu vim de lá aqui para falar de uma coisa real, do que Deus fez na minha vida e pode fazer na vida de qualquer um. Basta que você creia e basta que você busque. Então, a Adonep me ensinou a conhecer mais de perto esse Deus que eu falei para vocês. E todas as coisas materiais, sabe, empresa, muitas coisas, isso é segundo plano. O que eu aprendi na Adonep? A ter uma família, a família de Deus, e Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Então eu gostaria de pedir a cada um de vocês que vieram aqui para frente e os que estão aqui também, não deixe de frequentar os eventos da Adonep. Foi na Adonep que eu aprendi a ter um relacionamento com Deus. Deus abençoe cada um, mas antes de vocês sentarem, eu quero dar um abraço um por um. Posso? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.